Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. O verso 1 até o verso 15. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Veja aí se o seu vizinho precisa de Bíblia, compartilhe com ele, com ela. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus abençoe a leitura da Escritura. A vida, ela é muito dinâmica. Hoje estamos alegres, mas basta uma notícia ruim, ficamos tristes. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes podemos estar tristes, mas basta algo e nos alegramos. A vida, ela proporciona a todos nós bons e maus momentos. E coisas que muitas vezes nós não esperamos. Por exemplo, eu lembro que quando a Cristina estava grávida, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro e eu estava a 100 por hora e o rapaz entrou com o carro feito louco, sem observar a sinalização, e eu olhei no retrovisor do carro e só tinha uma saída. Eu tinha que cortá-lo rapidamente. Só que na minha esquerda havia um carro a muito mais de 100.
Ou era tempo de bater ou era tempo de livramento. Graças a Deus foi tempo de livramento. Mas eu não esperava isso, indo por Rio. E assim é a vida. Vem uma notícia e arrebata o coração. O homem que escreveu o livro de Eclesiastes, ele está vivendo, Salomão, ele está vivendo um momento ruim na vida dele. Mas ele tem muitas coisas a nos ensinar nesse texto, mesmo diante das adversidades que ele estava vivendo na sua alma. Por exemplo, eu quero refletir com você nesta noite sobre o seguinte tema: aprenda com Deus. Aprenda com Deus. Aprenda com Deus, primeiro, a ponderar, a refletir o tempo dele nas várias fases da sua vida. Olha aí o que diz o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aprenda a ponderar, aprenda a refletir sobre o tempo de Deus nas várias fases da sua vida. Por exemplo, hoje, no tempo dele para a sua vida, é hora de rever o quê? Seria a carreira profissional? No tempo de Deus para a sua vida hoje, sendo que há propósito para tudo, e aquilo que você está vivendo hoje, é tempo de dar uma olhada para a sua carreira profissional e rever isso. É tempo de você olhar para os seus relacionamentos e ter que rever isso. Será que dentro disso que precisa ser revisto no seu relacionamento, é tempo de perdoar? É tempo de resistir? É tempo de restauração dentro do relacionamento? Dentro do propósito de Deus para a sua vida hoje, é tempo de você rever o quê? O que precisa ser revisto na minha vida e na sua vida hoje? É tempo de rever projetos? Será que nós precisamos rever os nossos projetos? Aquilo que nós projetamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós desejamos. Mas será que é o tempo de Deus hoje? Enfim, é tempo de rever o que na sua vida? É tempo de rever a sua jornada espiritual? Como anda a sua vida espiritual? Anda no alto? Anda no baixo? É tempo de rever? É tempo de perceber as várias facetas da sua vida e fazer, de fato e de verdade, um check-up? Será que na sua vida é tempo de parar e refletir? Porque muitas vezes em nossas vidas a reflexão ela acaba sendo acidente de percurso. Não é algo pensado, planejado. Muitas vezes fazemos isso quando algo acontece. Mas será que agora não é o tempo de parar, de analisar, de ponderar? Só lembrando a vocês que a emoção ela nunca foi uma boa conselheira. Tomar decisões movidos por emoção provavelmente nos levará a tomar decisões erradas. Outra coisa, tomar decisões estando chateado,
aborrecido, tira a nossa faculdade de ponderar as coisas, de sermos racionais, de pararmos e refletirmos sobre o que está de fato acontecendo e observar as várias facetas. É como a moeda. A moeda tem dois lados. E muitas vezes, movidos ou pela emoção, ou por um sentimento que tem causado estranheza na nossa alma, muitas vezes tomamos decisões sem ponderar o tempo de Deus. E quando não se pondera o tempo de Deus para a nossa vida, o que acontece? Muitas vezes quebramos a cara. Por isso, diz muito bem aqui o autor que tudo tem o seu tempo determinado. Por isso, saia daqui hoje ponderando na sua vida o que precisa ser revisto. Mas não faça isso movido a sentimento, movido a emoção. Mas pondere, veja todos os ângulos da situação, mas veja a luz daquilo que Deus quer para você. É tempo de quê na sua vida? Se eu pedisse para você refletir só um pouquinho, em 1 minuto, se você fizesse uma avaliação agora muito rápido, o que você falaria? Eu preciso rever isso aqui. Aprenda com Deus a ponderar o tempo dele. Muitas vezes ponderamos o nosso tempo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Procure nessa ponderação alinhar a sua agenda à agenda dele. Porque muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Pegamos a agenda de Deus para as nossas vidas e inserimos a agenda de Deus nos nossos próprios compromissos. Eu lembro que eu estava estudando, eu ia prestar vestibular de administração de empresas. Essa era a minha agenda. E eu fui todo bobo. Coloquei diante de Deus. Ó, Deus, abençoa. Eu estava estudando igual um louco para fazer o vestibular. Você é administrador de empresas. Vou fazer a minha pós-graduação, a minha especialização fora. Já tinha tudo planejado. Aí Deus pegou minha agenda. Muito bom, meu filho. Agora, olha a minha agenda para você. Você não vai para fora. Você não vai ser administrador de empresas. Você vai ser pastor. Será que eu e você temos submetido a nossa agenda à agenda de Deus? Porque o propósito é dele. Nós muitas vezes falamos e declaramos que Deus guia as nossas vidas. Será? Será que, na verdade, Deus está nos mandando para a esquerda? Mas eu estou dizendo, não, é direita. Quando eu não pondero, quando eu não reflito, quando eu não penso, quando eu não vejo as variantes, prestem atenção nisso.
eu não consigo discernir a voz de Deus. Porque eu estou mais interessado em discernir os meus próprios planos e projetos do que os projetos de Deus para mim. Por isso, na agenda de Deus para a sua vida é tempo de rever o quê? Carreira profissional, relacionamentos, projetos, vida espiritual. Hoje, se Deus chamasse você para um diálogo e falasse, meu filho, vamos ver aqui a sua agenda, vamos acertar, o que precisa ser visto? Aprenda com Deus a perceber o tempo dele nas fases da sua vida. Muitas vezes, diante de uma porta fechada, nós reclamamos. Era tudo para mim. Se fosse a porta abriria, pode ter certeza disso. É tempo de revermos a nossa agenda, à luz da vontade de Deus. Aprenda com Deus. Segunda coisa, a alegrar-se nos bons momentos. Preste atenção nisso. Aprenda com Deus a alegrar-se nos bons momentos e a olhar para as adversidades como parte integrante do propósito de Deus para a sua vida. Aprenda com Deus a alegrar-se nos bons momentos e a olhar as adversidades como parte integrante do propósito dele para a sua vida. Acompanhe comigo, a partir do verso 2. Há tempo de nascer, momento de alegria. Há tempo de morrer, momento de tristeza. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há momentos de alegria e na vida também há momentos de frustração. Mas não pense que a frustração muitas vezes não é algo positivo para as nossas vidas. Você sabia que muitas vezes a frustração ela é algo muito positivo para a minha vida e para a sua vida? Não somente os bons momentos, muitas vezes os bons momentos ofuscam em nós as nossas próprias habilidades. Ou como diz aquele ditado, a necessidade faz o sapo pular. A necessidade faz você correr de cachorro. Eu já corri de cachorro, bastante. A necessidade, e é uma frase interessante do Horácio, que ele diz o seguinte: a adversidade desperta em nós capacidade que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Por isso, não olhe para a adversidade como algo ruim para a sua vida. Porque Deus muitas vezes vai nos lapidar diante de adversidades. É bem verdade que muitas vezes quando as coisas estão caminhando muito bem, nós nos acomodamos.
E muitas vezes precisamos da adversidade que faz parte do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E agora Deus perdeu o controle. Não, Ele está apenas nos lapidando. O Henry Ford disse o seguinte também: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, porém, com mais inteligência. Por isso, eu quero convidar você nesta noite a desfrutar das coisas boas. Mas não olhe para as adversidades como se elas fossem apenas coisa ruim. Muitas vezes é Deus despertando em você até então algo desconhecido. Muitas vezes é Deus fazendo com que você se movimente. Muitas vezes você está ali acomodadinho no seu cantinho e Deus permite algumas coisinhas acontecerem que é para você crescer. Por isso, não olhe a adversidade como coisa ruim. Olhe para as adversidades tentando olhá-las com os olhos de Deus, procurando discernir para a sua vida aquilo que Deus quer. O que Deus quer com isso? O que Deus quer despertar no seu coração? O que Deus quer falar com você? Muitas vezes você está numa empresa, não espera ser mandado embora. Aliás, você pode chegar amanhã no seu trabalho e está lá para você assinar, sabia disso? Não precisa bater na madeira, não. Deus está no controle. Porque se Ele não quiser, você não vai ser mandado embora. Aliás, se tem uma coisa que não faz efeito nenhum em Deus, é a tal da crise. Porque Ele está muito acima da crise. Ele é soberano sobre a crise. Ele é soberano sobre o nosso país e sobre o mundo. Mas isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Cheguei para trabalhar, só deu tempo de tomar o café. Infelizmente, aquela velha história. Contenção de despesa, papapá. Mas você é um bom funcionário. Eu sou um bom funcionário, mas estou indo para a rua. E aí a cabeça já começa. Tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo. Eu lembro que uma vez eu estava numa empresa. Pô, aquele dia foi cruel. Trabalhei o dia todo, feliz e contente. Sexta-feira, quando foi 5h30, eu fui chamado no RH. Pensei que era uma promoção. Fui promovido para a rua. Não vai dar, estamos em corte. Peguei minhas coisinhas, fui embora, e no meio do caminho já pensando, e agora? E agora? E agora que Deus continua no controle. Uma semana depois estava em outro emprego, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. Só precisei fazer uma coisinha antes de entrar nesse novo emprego. Um curso que eu já tinha que ter feito, Mas aí eu fiquei, tô aqui, né? Aí deu, agora você vai fazer o curso. Então, aprenda com Deus a alegrar-se nos bons momentos, mas olhe para as adversidades como parte integrante do propósito dele para a sua vida. Ao invés
invés de murmurar, pergunte a Ele: Deus, o que o Senhor quer? Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque muitas vezes as provações que a gente passa na vida também é fruto e resultado das nossas próprias decisões. Quando eu tomo uma decisão errada na minha vida, eu também sou responsável por isso. Fecha parênteses. Por último, aprenda com Deus a viver a vida, a desfrutar a vida. No entanto, não esqueça que o maior anseio da alma é pela eternidade. Verso 12 e 13, que diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O verso 11, que nós não lemos, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Desfrute a vida. Desfrute aquilo que Deus está lhe proporcionando. Saia, viaje, viva com responsabilidade. Porém, saiba que a verdadeira vida não está nessa vida. É isso que o autor está nos ensinando. Desfrute, alegre-se, viva intensamente, mas não se perca. Porque Deus tem reservado coisas muito melhores para a gente. É por isso que muita gente se perde no caminho. Porque vivem essa vida como se fosse a última coisa. Como se não existisse um amanhã. É por isso que muitas pessoas, quando perdem os seus bens, elas se perdem de si mesmas. Porque, na verdade, não eram elas que tinham os bens, e sim os bens que as possuíam. Por isso, diante da perda, elas também se perdiam o seu ser. E muitos se matam, se entregam, vivem uma vida muitas vezes medíocre diante das coisas que perderam. Desfrute a vida, meu irmão, minha irmã. Mas não esqueça que Deus tem coisas reservadas para nós que estão para além do materialismo. Porque Ele pôs no meu e no seu coração o desejo pela eternidade. Por isso Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para nós. Viva a sua vida, mas não se perca. Goze as coisas gostosas dessa vida, mas não se perca. Alegre-se com as boas coisas dessa vida, mas cuidado, porque elas podem também ser traiçoeiras e tirar o nosso foco da eternidade. É por isso que muitos estão sucumbindo, estão abraçando os prazeres transitórios dessa vida, esquecendo-se que um dia o Senhor Jesus voltará.
A vida é muito mais do que comida e bebida. Por isso o ensino para mim e para você é que devemos desfrutar, mas não devemos nos perder naquilo que nós estamos desfrutando. Concluindo, eu quero concluir lançando 3 desafios para você. Ao longo dessa semana, eu gostaria e peço a você que você reflita sobre esses desafios. Primeiro, separe um tempo para você orar e refletir sobre o atual momento da sua vida e, à luz da direção de Deus, pondere o que precisa ser revisto. Separe um tempo para você orar e refletir sobre o atual momento da sua vida e, à luz da direção de Deus, pondere o que precisa ser revisto. Eu quero destacar aqui uma frase que é muito importante. Pondere à luz da direção de Deus. Não faça como muitos, que pede opinião, mas já tem a decisão tomada. Só vem pedir, muitas vezes só vem pedir para ver se encaixa com aquilo que ele já decidiu. Não, pondere, Deus, nesse atual momento da minha vida, o que o Senhor quer me ensinar? Seja humilde. Pare. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer trabalhar no meu coração? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Não se esqueça. Não tome decisões movidos por emoção. Emoção não é bom conselheiro. Não se esqueça. Também não tome decisões baseados em sentimentos de raiva ou sentimentos de discordância, porque isso solapa a razão, e isso também não é um bom conselheiro. Por isso, separe um tempo para você discernir o que Deus quer falar com você no atual momento da sua vida. Segundo, veja se as suas prioridades estão sendo as prioridades de Deus para você. Alinhe a sua agenda, a agenda de Deus, e não a agenda de Deus à sua agenda. Alinhe a sua agenda à agenda dele, e não a dele à sua. Mas para isso, você precisa refletir, você precisa orar para entender e compreender se as suas prioridades estão sendo as prioridades de Deus. Terceiro desafio. Viva a vida consciente de que Deus tem reservado algo muito melhor. Viva a vida consciente de que Deus tem reservado algo melhor. Não viva a vida se perdendo nela. Não viva a vida como se isso aqui fosse a última coisa. E não é. Viva sem se perder. Não faça como aquele sujeito da música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não deixa a vida te levar, mas seja levado e conduzido pelo autor da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque há um propósito para todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos diante das fases da nossa vida, a compreendermos o que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos a adversidade como algo
que faz parte dos propósitos do Senhor para nós. Para isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de discernimento. Que o Senhor, diante das adversidades, amadureça cada um de nós. E que venhamos, ó Deus, desfrutar as coisas boas dessa vida, com sabedoria, com alegria, mas que nós não venhamos nos perder, sendo levado, conduzido pelas coisas boas, mas que possamos conduzir as coisas boas diante da tua orientação e dos teus valores. É isso que te pedimos, que eu e os meus irmãos possamos sair daqui hoje refletindo sobre aquilo que precisa ser revisto à luz da tua vontade. Que possamos, acima de tudo, sujeitar a nossa agenda à agenda do Senhor. Para isso, muitas vezes, vamos precisar passar por cima do orgulho, da vaidade e de sentimentos que contradizem a tua santa vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres submissos, porque tu és aquele que tem o melhor para cada um de nós. Embora, muitas vezes, o melhor do Senhor não é o melhor segundo aquilo que nós achamos, mas infinitamente é muito melhor a tua vontade. Por isso nos ajuda a sermos submissos, para vivermos e compreendermos o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.